Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fábio Bussinger e você está escutando a mais um episódio do BCO PharmaCast, um podcast dedicado exclusivamente a profissionais das áreas de operações farmacêuticas. Nesta nova série, chamada Operações Pharma, uma visão externa, estarei conversando com profissionais oriundos de países da América Latina, compartilhando suas percepções e insights sobre como as operações pharma estão evoluindo nos países da região, as diferenças culturais e seus impactos em gestão e liderança, e quais foram os seus maiores desafios de adaptação ao mercado brasileiro. No episódio de hoje, eu tenho o prazer em conversar com Fernando Satti, um argentino que atua há bastante tempo no mercado brasileiro e atualmente é diretor de qualidade do Laboratório Abbott do Brasil. Chegou a hora das empresas acompanharem a tendência da transformação digital e abandonar os antigos métodos de treinamento e gestão do conhecimento. Com a plataforma QR Training, seus colaboradores têm acesso a todo o conhecimento necessário para executarem de forma rápida e precisa todos os procedimentos e processos operacionais da sua fábrica, incluindo aqueles pulos do gato que ficam registrados somente na cabeça das pessoas mais experientes. Tudo isso através de vídeos que ficam organizados em diretórios de conteúdo explicativo e que podem ser facilmente acessados em qualquer dispositivo móvel, através de uma simples leitura de QR Codes. Otimize o aprendizado dos seus colaboradores, oferecendo uma solução simples e intuitiva. QR Training, gerenciando o conhecimento e fazendo certo desde a primeira vez. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tenho um grande prazer de conversar com um amigo de longa data, um amigo hermano argentino, Fernando Satti. Fernando, um prazer te receber aqui no podcast, nessa nova série do canal do Operações Pharma Brasil, uma visão externa, e o objetivo é a gente conversar com profissionais das áreas de operações que atuam aqui no Brasil há muito tempo, mas que não são brasileiros. Então, a gente tem uma visão externa de pessoas que conhecem outros mercados, já trabalharam em outros países, e a gente fazer algumas comparações, a gente pegar um pouco do insight de vocês, do que vocês acham do mercado brasileiro, da forma de trabalhar, da indústria farmacêutica no Brasil, enfim, de forma geral. Queria te agradecer e te pedir para se apresentar aí para o nosso público. O prazer é meu, Fábio. Muito obrigado por esta oportunidade. É realmente um prazer poder estar compartilhando com vocês essa experiência. E obrigado por me selecionar para isso. Isso é muito bom. Meu nome é Fernando Satti, eu sou diretor de qualidade de uma empresa farmacêutica, Abbott. Eu tenho aqui 13 anos no Brasil. Tenho 30 anos de indústria farmacêutica, mas aqui no Brasil já há 13 anos. Então, quase já muito metade tempo da sua carreira no Brasil, né? Praticamente a metade foi aqui. Então, isso é muito interessante, não? E, Fernando, então me conta como é que foi o processo da sua vinda para o Brasil, o que você fazia lá na Argentina, qual era a sua função, o que você trabalhava, e como é que foi essa oportunidade de você vir trabalhar aqui no Abbott no Brasil? Bem, eu tenho 30 anos na mesma empresa, então eu comecei bem pequenino na empresa, era quase uma criança lá na Argentina. E eu comecei minha trajetória lá na área da qualidade. E eu passei por todas as áreas da qualidade. Em um momento, eu tive a oportunidade de ir para a área de operações. Eu fui como chefe de sólidos na operação e depois empaque. E empaque em português é embalagem. Passei de sólidos para a área de embalagem. E nesse momento é interessante porque na minha possibilidade de expansão de carreira eu tinha votado que eu estava aberto a sair para alguma planta, alguma fábrica do exterior. Isso estava dentro do processo de plano de carreira. Então, uno nunca espera que isso aconteça, mas um dia aconteceu e eu recebi a oportunidade de ter uma oportunidade para o Brasil. E foi muito engraçado porque eu falei que não.
5 vezes falei que não. Cinco vezes? 5 vezes falei que não. Mas por quê? O que te levava a negar? Então é muito interessante isso, porque o argentino não quer sair do seu país. Isso é uma cultura. Hoje o país está bem diferente, mas ao menos naquele momento o argentino muito arraigado lá na sua terra. E é muito interessante isso, porque às vezes as pessoas não entendem que quando você, num plano de carreira, bota que você está aberto a sair, a empresa entende como que você está aberto. E às vezes nós botamos isso sem perceber que isso pode acontecer. Sem e quando dúvida. acontece, a prateleira cai, o mundo cai. Então eu não queria sair e eu falei 5 vezes que não essa oportunidade. Porque eu não imaginava que isso ia acontecer. E quando aconteceu, você começa a pensar na tua carreira, na tua trajetória, quem você é na empresa que você está, porque você tem nome na empresa. Imagina, depois de 18 anos de trabalhar lá, eu tinha um nome lá. E se você vai para um novo lugar, você é ninguém, tem que mostrar quem você é. Sair do teu país e ir para outro é uma decisão extremamente complicada, porque envolve família. Então eu falei 5 vezes que não. Na quinta vez, me falaram, tá, ok, ninguém vai te obrigar a nada, mas para que você coloca que você quer sair do país, que você está aberto, se depois você falar que não. Então, você está... Colocaram contra a parede. Me botaram contra a parede, e aí eu decidi falar que sim. Foi a melhor decisão da minha vida, não posso contar mais na frente, mas a melhor decisão da minha vida foi essa. Mas eu não queria sair, e ao final terminei escolhendo sim, depois de 5 vezes falar que não. Mas o que te trazia mais medo de aceitar? Era uma questão profissional, era uma questão familiar, uma questão íntima sua, pessoal? Qual era o seu maior receio de aceitar essa oportunidade internacional? 2 coisas, Fábio. Primeiro, eu não tenho medo a desafios, então, para mim, pessoalmente, não era um problema sair para outro país. Eu sou muito frio para essas coisas, eu não tenho problema. Mas 2 coisas me deixavam com um pé para trás, que era, a primeira eu na empresa na Argentina, eu sou alguém, tenho um nome formado depois de 18 anos. Eu vou chegar lá e sou ninguém. E o fato de ser ninguém e ter que demonstrar gera um medo de como você está entrando em uma comunidade diferente, onde pode ser bem aceito ou não bem aceito. Sem Primeiro, dúvida. falando de 2 países diferentes. E isso gera medo, porque você pode se mudar com tua família para outro lugar e perder teu emprego e ter que voltar. Isso gera um medo. Queira ou não queira, isso foi meu primeiro e maior medo. E o segundo era a família. Meus filhos eram pequenos. Alguém me falou naquele momento, esquece dos teus filhos, eles vão aprender muito rápido. Pensa em você e tua esposa. Eu e minha esposa, os dois trabalhávamos, então meu segundo medo era a família. O que meus pais vão pensar disso? O que meus sogros vão pensar disso? Nós, naquele momento, tomávamos conta de meu sogro também, então isso era um problema. E minha família, minha esposa principalmente. O que vai acontecer lá? Idioma diferente, vida diferente, cultura diferente. Então, esses foram meus 2 grandes medos que eu tinha naquele momento, que me falavam para falar, não, fala que não, fala que não. Interessante. E aí, Fernando, pelo que me consta, já me disseram aí as más línguas, de quando você chegou aqui, teve um diretor que foi um sacana contigo, que, porra, teve um problema, que te entregou um carro com um problema. Como é que foi essa história? Essa foi uma história muito engraçada. Eu não vou falar o nome da pessoa, porque vai ficar muito feio. Mas eu, quando eu cheguei, fui a pegar meu carro. Eu lembro quando eu cheguei aqui, você tem teus benefícios, tudo me falam, teu carro está lá te aguardando. E quando eu cheguei no Brasil, eu falei, bem, vou pegar meu carro para ir a buscar apartamento para morar, porque eu vim aqui primeiro para buscar apartamento, buscar escola. Aí me falaram, não, teu carro não está. Por que meu carro não está? E porque alguém pegou teu carro, bateu nele, largou ele lá onde estava batido e foi embora para outro país. E quando voltou, levou teu carro a consertar. Ainda está no conserto. Então foi muito engraçado. Pô, mas que cara sacana, hein, cara? É cara muito sacana.
Eu lembro dele, cada vez que vejo ele, eu lembro disso dele. A gente está brincando, mas quem está nos escutando, esse diretor sacana fui eu. Nós trabalhávamos juntos, o Fernando veio na época que eu era diretor de operações do Abbott no Brasil, e uma semana antes meu carro tinha ido fazer revisão, né? E eu tinha que ir para o aeroporto e ir justamente para a Argentina. E era um dia chuvoso, 5 horas da manhã no Rio de Janeiro, eu saí e escorreguei com o carro, fazendo uma curva, o carro bateu a roda da frente, ficou num ângulo de 45 graus. Eu não abandonei, não. Eu chamei o reboque, esperei o reboque, quando ele levou para a concessionária, eu fui para o aeroporto. Bem, conclusão disso, eu tive que ir de táxi todos os dias para todo lado. Foi um garro terrível, mas deu tudo certo. Não, esse era o primeiro desafio. Isso é para que você saber que a vida está cheia de desafios e um tem que superar esses desafios. Sem dúvida, meu amigo. Agora, antes da gente começar a falar dos seus insights, das diferenças e tudo isso, como é que foi a sua receptividade aqui no Brasil? Como é que foi esse processo de adaptação seu, da família? Como é que você se sentiu em termos de acolhimento pelo povo brasileiro, não só dentro da fábrica, mas aqui no Rio de Janeiro, de uma forma geral? Como é que foi esse processo? Quando vocês, falo porque vocês brasileiros falam de los hermanos, realmente eu vou falar que essa palavra faz uma verdadeira alusão a que realmente os brasileiros pensam dos argentinos. Eu me senti como em casa. Desde o primeiro dia que eu cheguei, não somente na empresa, a empresa me fez uma recepção, não sei se você lembra, Fábio, café da manhã com todo mundo junto, o que realmente, desse ponto de vista da companhia, foi muito bom para poder ter esse primeiro contato com as pessoas. Então, faz muita diferença quando é programado uma recepção com esse carinho. Mas, além da empresa, o povo brasileiro me recebeu como se fosse minha casa. Em pouco tempo, muito pouco tempo, eu já tinha contato com muita gente, tinha saído a conhecer outras pessoas, as casas de outras pessoas. Também eu sou uma pessoa muito extrovertida, o que também ajudou nesse processo. Mas o povo carioca, principalmente, é muito quente nesse processo, quente de recepção. É muito bom. O único ponto que o povo carioca, o brasileiro, não se dá bem com o argentino no futebol. Mas eu não vou contar as histórias que você me fez passar aqui dentro, porque não é bom. Mas fora do futebol, é maravilhoso. Então, a receptividade foi excelente. Eu me senti como em casa do primeiro dia. Mas, por outro lado, o idioma é extremamente complexo, porque é muito fácil quando você tem uma reunião com pessoas que falam portunhol, ter esse contato. Mas quando você entra numa vida normal de rotina, que você vai para o supermercado para comprar, muitas pessoas não estão acostumadas a ter o idioma. E o carioca, principalmente, tem muito sotaque. Se você não fala com esse sotaque correto, eles não te entendem. Eu, durante muito tempo, nas minhas aulas de português, e eu faço um parênteses, eu cheguei no Brasil com 3 aulas de português. Eu não sabia falar português. Eu aprendi aqui dentro. Eu lembro. Aprendi aqui dentro e aprendi bem. Ainda meu sotaque é ruim, mas aprendi da melhor forma, praticando lá no chão da fábrica. Eu tive muitos problemas na minha vida cotidiana, na minha vida normal, pelo português. Muitos problemas de ter exemplos de ir a comprar uma pizza e sair sem pizza. E eu achava que o carioca fazia isso de propósito. E depois cheguei à conclusão que não, que realmente, se você não usa o sotaque correto, não te entendem. É o dia de hoje, depois de 13 anos. Então, por um lado, foi muito bom, porque o povo carioca é extremamente receptivo, muito receptivo. E, por outro lado, é bem complicado, porque o idioma gera muito problema. Eu tive muitos problemas. Tenho muitas histórias boas que em algum outro podcast eu posso te comentar, porque para rir, compra de pizza, falar com a net, bem,
Tem Eu histórias muito conheço boas. algumas Você delas, conhece. mas a que eu mais gosto foi quando o pessoal colocou uma camisa da seleção brasileira em É. você, tirou uma foto e mandou pro pessoal da fábrica na Isso foi Argentina. terrível. Você não sabe como eu comecei a receber na hora mensagens falando você é um vendido, veleta, como falamos em espanhol, que vai para outro lado, vai para um evento, te leva. Essa foi difícil. Mas agora voltando a falar sério, meu amigo, como é que foi você comparando o estilo de liderança? Você era um líder lá na Argentina, você tinha equipes, já era uma pessoa relevante na operação, na estrutura organizacional, e você veio para cá como gerente da área de desenvolvimento farmacêutico, correto? Correto. Como que foi a sua primeira experiência? Quais foram os primeiros insights das semelhanças ou diferenças do ponto de vista de liderança de equipe de brasileiros e da cultura argentina? Quais foram as primeiras coisas que mais chamaram a atenção? Bem, eu vou falar de duas visões diferentes. Primeiro, como companhia, que é importante, e depois como país, não? Porque como companhia, o que espera é você sair de uma empresa na Argentina e ir para a mesma empresa, por exemplo, no Brasil, e encontrar uma empresa diferente, porque são países diferentes. E eu me levei a grata surpresa de que parecia que estava na Argentina. A companhia multinacional, neste caso estamos falando da mesma companhia, ela mantém os seus valores, o seu processo, independentemente do lugar do mundo. E isso é algo maravilhoso. Porque isso significa que a companhia mantém os seus valores e transmite esses valores através do mundo da mesma forma. Então, eu me encontrei como se fosse na mesma companhia. Então, parecia que estava na Argentina. E isso, para mim, é interessante comentar, porque uno, às vezes, somente entende isso quando você passa por isso. Sem Você dúvida. acha que vai ser Sem totalmente dúvida alguma. diferente. Não Sem foi, não. dúvida Foi alguma. a mesma companhia. Quando vamos a falar depois do país, da cultura brasileira argentina, é bem similar. É bem similar. Mas eu me encontrei muitas coisas similares, obviamente, a parte de liderança, e principalmente aqui na companhia onde eu estava, tinha pessoas de outro país também, não eram todos brasileiros na liderança. Você encontra similaridades, porém, a história de cada país realmente se reflete na liderança. Por exemplo, na Argentina, a liderança estava muito dirigida, e talvez falemos disso mais na frente, ao tipo de trabalho que se executa lá com todos os sindicatos. Então, a liderança na Argentina estava muito relacionada e tinha muita... a nossa liderança tinha muitas pequenas coisas relacionadas ao sindicato que é muito pesado na Argentina, é muito forte. Em cambio, no Brasil, você encontrava uma leveza nas decisões muito diferente da Argentina. Então, na Argentina, por exemplo... Há muito tempo atrás, no Brasil, também era bastante forte o sindicato, mas quando você chegou, realmente já tinha mudado era muito tranquilo, comparado era muito tranquilo. Então, a liderança era muito mais leve, isso que eu quero falar. As decisões eram, se a liderança decidia, vamos por esse caminho, vamos. Lá na Argentina era, vamos por esse caminho, mas temos que consultar. Então, é muito mais restringida, podemos falar. Aqui eu vi uma liderança muito mais leve para a toma de decisões do que eu via na Argentina. O que me favoreceu muito, porque você pode executar a tua tarefa com total liberdade e com total tranquilidade. Sem dúvida, sem dúvida. Você acha, então, que esse tipo de característica das pessoas que você liderava também foi um fator de sucesso na sua adaptação aqui no Brasil, ao passo, por exemplo, que se um brasileiro acostumado com essa forma de trabalho menos rígida, vamos dizer assim, fosse para a Argentina em qualquer empresa e se deparasse com um cenário muito rígido relacionado a sindicatos, tudo isso, teria mais dificuldade de adaptação lá do que um argentino ao ambiente aqui, ou você, na época, na fábrica? Pode ser que sim. Eu não sei te responder se realmente um brasileiro vai para lá, vai se encontrar com maior dificuldade. Eu acho que esse tipo de problemas é o tipo de adaptação que nós, como profissionais, temos que fazer. Então, eu vindo para aqui, eu tive que me adaptar a essa liberdade e leveza de decisão,
quem vai para lá vai ter que se adaptar a trabalhar com esse modelo que talvez um pouco mais engessado, poderíamos chamar a palavra. Ou seja, quando falamos de liderança, Fábio, eu acho que somos nós que temos que olhar para isso e nos adaptarmos a esse tipo de situações. Para isso somos líderes, e esse poder de adaptação te permite ir mais rápido ou menos rápido no teu desenvolvimento, no teu processo que você vai fazer. Eu acho que está mais relacionado a isso. Não sei se o líder que vai para lá vai se encontrar com uma dificuldade maior para poder executar suas tarefas. Eu acho que vai ter que se adaptar um pouco mais a esse modelo. Hoje, se você me fala o modelo brasileiro e o argentino com a inflação que eles têm, nós, obviamente, se vamos para lá, vai ser um processo bastante complexo para nós. Mas nós temos que aprender deles, como eles gerenciam esse processo, porque isso aqui não nos está acontecendo agora. Sei que anos atrás aconteceu, mas eles hoje estão com uma facilidade de trabalhar com essas variáveis que nós aqui não temos. Então, eu acho que é mais um tema de adaptação do profissional, Fábio. Para mim, não foi difícil adaptar-me aqui. Primeiro pela receptividade, depois pelo tipo de empresa, e depois porque eu sou muito flexível. Eu mesmo me adapto muito, você sabe disso, muito rapidamente. Então, talvez para mim foi muito fácil, mas eu não acho que isso prejudicaria a adaptação das pessoas, tá? Não acho. Agora, Fernando, vamos entrar num assunto aqui que eu tenho muita curiosidade, escutar o seu ponto de vista, e eu vou colocar um cenário aqui da minha cabeça para a gente debater em cima disso. Quando a gente olha a indústria farmacêutica na Argentina comparada ao Brasil, primeiro, os tamanhos de mercado são muito diferentes. O tamanho do mercado farmacêutico no Brasil... 4 vezes maior. 4 vezes maior do que na Argentina. Tem uma quantidade de empresas, acredito eu, também maior do que o mercado argentino. Porém, a indústria argentina é mais avançada em vários aspectos. Eu vou dar 2 exemplos, tá? Primeiro, indústria de equipamentos para a área farmacêutica. A indústria de equipamentos farmacêuticos na Argentina é muito mais desenvolvida do que no Brasil. Já há muitos anos a gente tem uma quantidade maior de empresas fabricando equipamentos com excelência. Tem qualidade dos equipamentos da Argentina melhorou absurdamente nas últimas 2 décadas. Então é muito mais desenvolvido. Outra coisa que me chamou a atenção, que eu estudei alguns anos atrás, é que para produção de biológicos na Argentina é muito mais desenvolvido do que no Brasil. A gente tem mais tecnologia, mais experiência lá, eles se dedicam a mais tempo do que no Brasil. Por que você acha que a Argentina, o mercado farmacêutico argentino se desenvolveu muito mais do que o brasileiro em certos aspectos? E o que você acha que falta aqui? Por que o mercado brasileiro não consegue se desenvolver em alguns aspectos? Bem, eu vou te dar a minha opinião. A minha opinião é que nós, argentinos, estamos acostumados a passar por problemas no país em forma contínua. O que o argentino fala? A Argentina é como se fosse um círculo. Às vezes está aqui em cima, às vezes está aqui embaixo. E isso, eu com a minha idade, estou com 50 anos, 30 anos de empresa, eu vi a Argentina no topo várias vezes. E vi a Argentina no fundo várias vezes. Por exemplo, se eu voltei da Argentina agora, semana passada, de uma auditoria que estávamos lá. E a Argentina está neste mesmo momento passando por um problema político e econômico extremamente complicado. Mas eu já vi isto umas 5 vezes estando na Argentina. Então, eu acho que esse poder de adaptação aos problemas, Fábio, e de buscar alternativas para solucionar esses problemas, talvez fez que a Argentina tenha um potencial para buscar coisas diferentes mais rápido. Eu sei que em Brasil também aconteceu essas coisas. Eu não posso falar da história do Brasil porque não tenho muito claro essa história. Mas eu posso falar da minha história. Eu tive que me adaptar em várias vezes, quando a Argentina estava lá embaixo, a fazer coisas diferentes
para poder crescer na minha carreira em momentos que a política e o país estavam muito mal, melhorar meu dinheiro ou fazer chegar meu dinheiro até final do mês. Então o argentino virou como uma empresa uma pessoa que sempre busca como fazer algo diferente para poder passar por cima desse problema. Então eu acho que isso pode ser um grande fato que tem ajudado a Argentina a ter o que você fala e que eu concordo, porque tem várias companhias na Argentina. De fato, nós temos aqui equipamentos que vêm da Argentina e com preço muito mais acessível que trazer eles da Europa. Então, e a Argentina exporta muito equipamento, não só para a América Latina, mas exporta hoje em dia para a Europa, para Estados Unidos. É um polo fabricante de equipamentos. Eu posso dar exemplos mesmo da minha família, de pessoas que, mesmo nas restrições de importação, exportação que a Argentina tem e teve nos últimos 3, 4 anos, desenvolveram companhias muito bem sucedidas. E eu tenho exemplos na minha família assim. Então você vê que o argentino, nós temos uma frase que em português seria: sempre busca dar um jeito, sempre busca encontrar uma saída. Nós muitas vezes falamos até de uma maneira errada. En español es hecha ley, hecha trampa. Significa feita ley, feito o caminho para burlar a lei. Falando eso de forma laboral, eso significa que si en algún problema aparece algún problema, o argentino busca un jeito de poder encontrar um caminho para superar esse problema. Não estou falando que aqui isso não aconteça, porque eu vejo que acontece, mas como na Argentina esse ciclo é muito contínuo, e é ciclos de 4 a 6 anos que isso acontece, talvez isso tenha dado na Argentina uma possibilidade de desenvolvimento mental ou de intraempreendedorismo maior ou superior que do Brasil. Sem dúvida. Sem dúvida, interessante esse ponto de vista. Agora, do ponto de vista de qualificação profissional, de qualificação técnica dos profissionais da área de operações farmacêuticas, como é que você vê a formação desses profissionais na Argentina comparado com o que você vive de realidade hoje no Brasil? O profissional da indústria farmacêutica argentina, ele tem melhores condições de desenvolvimento, ele é mais preparado, ou é a mesma coisa, ou menos preparado? Como é que você compara sobre esse aspecto de qualificação profissional? Eu tive um exemplo muito claro agora que eu estava lá na Argentina, de eu presenciar uma auditoria frente a um órgão regulatório bastante importante, e eu comparei muito o que eu vi lá com o que eu vejo aqui na minha estrutura. Eu não vou falar que nós temos estrutura no Brasil menor qualidade, não, porque não é verdade. Eu acho que as qualidades dos trabalhos são iguais. O que eu vejo que para mim faz um pouquinho de diferença é como o argentino se preocupa pela entrega do resultado com a qualidade necessária, ou seja, como se faz parte desse processo. Não sei se isso é uma cultura da empresa ou é uma cultura do argentino, mas eu acho que no Brasil somos, e eu falo somos porque eu me considero já um carioca brasileiro, somos flamenguista. E flamenguista, então bem carioca. Somos um pouco mais deslejados com algumas coisas, ou seja, não nos envolvemos, ou seja, eu vou fazer bem o meu trabalho, que é meu quadrado, e o outro problema do outro. Eu acho que existe uma pequena diferença na mentalidade. Lá, as pessoas se preocupam pelo seu trabalho e um pouquinho pelo trabalho do outro. Então, eu acho que isso faz uma diferença grande. E eu senti isso quando vim para o Brasil. Não foi um dos grandes cambios, mas eu senti no Brasil, quando eu cheguei aqui, que eu ia ter que fazer um trabalho cultural muito maior para poder conseguir uma resposta do que eu fazia na Argentina. Então, eu acho que o argentino é um pouco mais, poderíamos chamar, envolvido no resultado conjunto, mais do que individual, do que no Brasil. Não sei se isso é algo cultural, mas isso é algo que eu vi. Eu, quando cheguei no Brasil, eu senti isso, que a pessoa era mais, eu estou com o meu quadrado, e o quadrado do outro é do outro. Mas, na realidade, estamos na mesma companhia. Se há um problema, o problema é nosso. E envolve tudo. Então, eu acho que isso pode ser por um tema cultural também. Pensa assim, Fábio. A Argentina vem de cultura europeia. Os italianos na Argentina
é uma sociedade muito grande. Eu, por exemplo, eu tenho uma segunda nacionalidade italiana e tem muitos italianos. E se você vai para Buenos Aires, todo mundo fala, parece França, parece Itália. Então pode ser, você sabe que a cultura europeia tem um pouquinho disso. Tem um pouquinho de pensar e se preocupar um pouco mais com o próximo também. Então, eu acho que pode vir por um tema cultural também de origens, não? Eu não sei dizer, mas eu vi um pouquinho essa diferença sim. Perfeito, meu amigo. E aí já vamos nos encaminhando para terminar o papo aqui, em função da sua agenda também, não quero tomar tanto seu tempo. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu vou fazer para todos os convidados dessa série. Eu vou conversar com representantes, colegas nossos que vieram da Colômbia, colegas que vieram do Paraguai. Eu vou fazer a mesma pergunta para todos eles. Você já está aqui há 13 anos, 13, né, você falou? 13 anos. Já tem sua vida estabelecida aqui. Ainda falta bastante tempo para se aposentar, mas um dia você vai lá se aposentar e tal. Você e a sua família, quando você decidir se aposentar, você vai ter a intenção de continuar morando no Brasil ou tem o desejo de, olha, terminou a minha vida profissional, eu vou voltar para o meu país e passar o resto da minha vida lá? Como é que você enxerga hoje o seu futuro, o futuro da sua família, tendo morado tantos anos no Brasil? Você me promete que vai borrar depois, vai apagar o que eu falei? Para que ninguém lá fora ouça o que estou falando? Eu apago, agora eu não sei se eles vão correr atrás para ver o que você falou te perguntando diretamente. Eu não saio mais do Brasil. Eu me senti no Brasil como na minha casa. Eu tenho muita saudade da minha família, óbvio que tenho, é gigante. Eu fiquei agora esta semana com meus pais e foi algo maravilhoso, foi extraterrestre o que nós vivemos, de estar uma semana juntos, por enquanto eu estou na auditoria, mas jantar juntos, foi algo maravilhoso. Então, deixar a tua família de lado, a tua família secundária, podemos falar, ou seja, além da tua esposa e dos filhos, é difícil, mas eu me sinto no Brasil como se fosse minha casa. E deixar de lado o que eu estou vivendo hoje aqui, o que eu formei, a nova família que eu criei aqui no Brasil, amigos, que são muito mais do que amigos, somos um laço muito unido, eu não faria não. De fato, eu te falo, eu tive algumas propostas já, e é muito engraçado, eu recebi algumas propostas para voltar ou para ir para outros lugares e meus filhos falaram, não, daqui não saio, se quer sai você, eu fico. Interessante. Então é muito interessante porque você cria laços até do mesmo jeito que os laços de família primária que você tem como pai e mãe. Claro. Então nossa vida está tão estruturada aqui e temos tanto a nova família, os amigos, tão importantes que é muito difícil realmente deixar. Uno não sabe o que a vida te depara, não? Eu falava que nunca ia sair do meu país e hoje estou no Brasil há 13 anos. Claro. Amanhã eu tenho que sair por motivos de trabalho, você sabe que uno tem que sair e isso não é um problema. Mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria me aposentar no Brasil e comprar, eu te falo, compraria um motorhome pequenino, viveria viajando, conhecendo o Brasil e iria para a Argentina, porque se eu vou para a Argentina com um salário do Brasil, eu sou Rockefeller. Você é Rockefeller, né? Rico. Então, se eu pego o caminho e vou para a Argentina e fico 3 meses lá, eu vivo com 20% do que eu gastaria aqui. Então, eu faria isso, eu ficaria aqui. O povo brasileiro, Fábio, é algo maravilhoso. Somente pode falar isso quem vivenciou isso. Então, eu me sinto aqui no Brasil como se fosse minha casa e eu fui recebido como se fosse minha família há muitos anos. Então, eu não deixaria o Brasil, a menos que seja por uma necessidade do trabalho. É interessante você falar isso, da questão do motorhome, sair viajando e tal, porque eu sou brasileiro e eu sou apaixonado pelo seu país. Eu adoro o seu país, acho o seu país maravilhoso. Tem as paisagens mais belas do mundo, da onde eu já passei. Você vai na Patagônia, Argentina, é uma coisa absurda. Você sabe, a gente anda de moto, você sabe que eu fui há pouco tempo de moto, desde o Rio de Janeiro até Mendoza, e de Mendoza eu fui até a
a cordilheira lá na fronteira com o Chile. Foi uma viagem belíssima que as imagens não vão sair da minha mente. E o que eu fiquei triste é que eu realmente ouvi essa questão de dificuldade financeira lá na Argentina de perto com as pessoas, quanto o nosso dinheiro lá, o real, está valorizado em relação ao peso e tudo isso. Mas, enfim, é um país belíssimo e eu tenho certeza que a sua adaptação também aqui se deu porque você é uma pessoa maravilhosa, fantástica, um grande amigo. Já te falei isso várias vezes, a gente teve a oportunidade, eu tive o prazer de trabalhar alguns anos com você. Então, meu amigo, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo de trocar essa experiência aqui com a gente e com certeza vai ser muito útil para várias pessoas que vão estar escutando aí o podcast, assistindo no YouTube, porque pode ser que algumas pessoas de fora estejam vindo para o Brasil, chegando no Brasil aqui nesse momento, ou então outras pessoas que vão sair daqui para ir trabalhar em outros países, na Argentina. E fica o seu contato aí depois que eu posso compartilhar, caso alguém tenha interesse, vai ser um grande prazer. Eu te finalizo com a seguinte frase que eu já te falei várias vezes e eu falo para todos aqueles que muitas vezes me perguntam o que é ir para outro país e tudo. E eu falei isso no início. O melhor que aconteceu na minha vida foi sair da Argentina e vir para aqui. Não porque eu deixei um país, sino pelo que aprendi e vivi nesse momento de você estar fora da caixa e fora totalmente de tua zona de conforto. O maior momento de crescimento, e não estou falando só profissional, estou falando pessoal, é esse, porque quando você sai do teu país, está você com tua família, com teu grupo núcleo primário, e com um único que você resolve todos os teus problemas, sejam pessoais, familiares ou de trabalho. E o crescimento que você tem nesse núcleo, a força que você cria dentro, é algo inigualável. Eu não tinha na Argentina o que eu tenho agora com a minha família, essa união. Então, eu sempre falo que é difícil, há momentos de inflexão que você fica muito mal, mas quando você passa esse momento, é tudo ganho. E eu sempre falo para todo mundo, não tenha medo. Pode sair do teu país, ir para outro, caso, sempre e quando você seja uma pessoa que se adapte, não? Porque algo foi o melhor que aconteceu na minha vida. Então, eu Até deixo porque a gente cresce na dificuldade, a gente cresce pegando desafios grandes, né, Fernando? Saindo da nossa zona de conforto. E você saiu muito quando você chegou aqui no Brasil, eu lembro. Essa questão de fortalecer os laços familiares realmente é algo extremamente relevante nesse processo, porque toda dificuldade não é só sua, das pessoas da sua família também nessa adaptação, vocês fortalecem, sem dúvida, esses laços até todo mundo se adaptar. Então, perfeito. Muito. E eu agradeço muito a oportunidade de falar aqui, Fábio. Fico aberto no momento que você precisar. Muito obrigado por esse tempo, tá? Foi muito bom falar. Obrigado você. E tomara que o nosso time melhore, né? Porque esse ano tá complicado aí o Flamengo. Eu não tenho dúvidas. Ficamos 3 anos ganhando tudo. Tem que deixar os demais ganhar um par de anos para voltar a ganhar tudo. Não se preocupe. Tá certo. Tá ótimo, Fernando. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado, Fábio. Tchau, tchau.